Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Salve, meus amigos! Mais um Pod Café no ar. Hoje é dia 19 de junho de 2024. Guarulhos está começando a esfriar. Faz calor durante o dia, esfria durante a manhã e durante a noite. Agora a temperatura está agradabilíssima lá fora. Ó, podcast Pod Café, um podcast business que faz parte da grade de programação da Rede Alto Tietê de TV. E você também nos assiste pelo canal 527 da Claro e pelo YouTube. Se você não estiver nos assistindo ao vivo, vou passar alguns recadinhos aqui, ó. Dá o seu joinha, dá lá a sua curtida, que o YouTube entende a relevância desse programa. Ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar. E também pega este link que está aqui embaixo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Vou apresentar agora os meus convidados aqui. Na minha frente eu tenho o advogado Edgar Gerber. Nós vamos falar de um assunto muito interessante aqui, né, Edgar? Sim. Seja muito bem-vindo ao Pod Café. Muito obrigado, meu amigo. E aqui do teu lado, Edgar, ó, tem aí o Ricardo Martins. Ricardo, a gente está ao vivo também? Aqui, ó. Estamos Registrando tudo, ao tudo, vivo tudo. aqui, ó. Ricardo Martins, o Rica, do Olhar de Bia, da ONG Olhar de Bia. Depois a gente vai falar como está o Rio Grande do Sul, que você teve presente lá, né, Bia? E vamos falar também sobre o que tem acontecido aqui na nossa cidade de Guarulhos. Se bem que esse programa aqui, ele atravessa fronteiras, né, Abner? Nós temos audiência aqui lá no Japão, Londres, Austrália, né, aqui na França, né? Você sabe, a minha sobrinha outro dia me perguntou, falou assim, quem nasce na França, tio, é o quê? É francês? Não, falou, não, é Francisco. Nós estamos também no canal 527 da Claro e ao vivo pelo YouTube. Vou lá lembrar novamente você, ó, que está nos assistindo, ou seja, ao vivo, ou seja, depois do dia de hoje, né? Não se esqueça, por favor, vá lá, pega esse link e compartilhe com todo mundo, com o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes aqui no podcast. E também ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar. Bom, vamos lá. Como eu faço em todo o Pod Café, né, eu vou lá buscar uma inspiração no maior best-seller da história já escrito, que é a Bíblia, e eu vou lá no livro de Provérbios, que fala muito sobre prosperidade, e é o livro escrito pelo homem mais sábio desta terra, Salomão, rei Salomão. Provérbios 26:17 diz o seguinte, Rica e Edgar, para vocês saberem: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Né? Quem se mete em confusão alheia, em questão alheia, é como aquele que puxa o cachorro pela orelha. O que vai acontecer se puxar um cachorro pela orelha? Vai sair mordido, né? Então, Salomão nos fala isso, ó, tipo, não se meta num problema que não é seu, né? A palavra é clara com isso, né? Cuida da sua vida, né? Lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, né? Falou assim, ó, em vez de você ficar se preocupando com o cisco que está no olho do outro, olha primeiro para o seu, para a trave que está dentro dos seus olhos, né? Tipo, se olha no espelho antes, né? Antes de você ficar se metendo, né, na vida dos outros, né? Edgar Gerber é um advogado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Pod Café. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Sim. E aí você vai nos conduzindo aí com a sua fala, né? Sim. E eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo aqui para entrar no chat aqui, fazer perguntas, tá? Porque assim, hoje vai ser um programa que vai merecer muitas perguntas e perguntas que recebem respostas de excelência aqui, tanto pelo Ricardo Martins quanto pelo Edgar Gerber. Sim. Ricardo, muito bem-vindo novamente, né? Aqui ao Pod Café. Uma honra, meu amigo. Reinaldo pede, a gente vem com o maior prazer. Um prazer também, Edgar, Abner. São amigos queridos, né? Que faz a comunicação chegar de uma forma objetiva, clara e que acrescenta na nossa audiência. Verdade. Todas as vezes. Obrigado, foi uma honra muito grande. A honra sempre é minha aqui, dos meus convidados que abrilhantam aqui o nosso estúdio aqui, né? Eu quero saber de vocês. Primeiro,
Rica, você se mete em problema alheio, Ricardo? Então, você está falando isso, né? Eu sou fundador, né, do Olhar de Bia. A gente só entra em briga alheia, né? Entendeu? Que é o problema das famílias, o problema dos outros. Você recebe várias mordidas ali? Sempre, né? Sempre tem algumas situações de... Porque você tá entrando numa família, né? Uma família, uma situação de adolescentes, onde a gente atua. Sim. E muitas vezes literalmente aquela treta não é sua. Aquele BO não é seu. Aí quando você chega um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, né, nessa situação, quem tá do lado fala, meu, o que você tem a ver com isso, né? Mas como a gente fala, né, lá no Olhar de Bia, quem criou, quem é o presidente, quem é o dono é Deus, né? Então fala com Deus. Eu só tô aqui para fazer o serviço, entendeu? Então sim, a gente entra em treta alheia todos os dias. Na nossa visão, né, na nossa ideia de propósito e missão, é justamente isso, né? Não é convidado, né? A gente é convocado. Na verdade, assim, para as pessoas até entenderem um pouco mais sobre o que a gente está falando, não é tipo, os problemas não são seus, né? Na verdade, você entra para poder solucionar algumas questões ali que são de competência de outros órgãos e tal, mas você entra ali como apoiador, como na competência que tem a ONG, né, para poder fazer ali um trabalho de... Dá uma luz mesmo, sabe, de entendimento, né? Se a organização social, né, o terceiro setor, até para todo mundo saber, primeiro setor é a situação do Estado, né? Governo federal, prefeituras, estados, tal. Então esse é o primeiro setor, faz as nossas leis, os órgãos competentes e faz a gestão democrática, né, do país. O segundo setor é a iniciativa privada. Desde um MEI, né, pequenininho lá, um vendedor de pipoca, a uma grande multinacional, tudo isso, toda essa massa grande, né, esse corpo grande, é o segundo setor, que produz, que gera emprego, que gera riqueza, prosperidade, que paga impostos, enfim, que faz realmente virar. E o terceiro setor, justamente, é a nossa parte. São as organizações sociais, fundações, instituições religiosas, que entram justamente aonde nem o poder público e nem a iniciativa privada consegue chegar. Né? Então a gente entra naquela brecha, naquela dor, né, que ele não sabe como agir. Então o terceiro setor vai. E o terceiro setor é muito amplo, né? Hoje no país são 700 mil organizações. Nem todas ativas, mas tem um número muito grande. E as causas são as mais diversas. Educação, animal, idoso, criança, né? As ODS, né? Que tem aí, né? Várias frentes que tem importantes, né? Do compromisso junto com a ONU, enfim. E no caso do Olhar de Bia, nossa causa é em cima, a principal, né, é em cima da educação. Então o nosso sonho grande é acabar com a miséria através da educação. E educação não só a educação tradicional, educação formal, mas até educar para você fazer o bem. Até você educar para você compartilhar, para você chegar, para você se juntar, para você transformar como um todo, né? Então, aqueles ditados, juntos somos mais fortes mesmo. Somos. Entendeu? É todos por todos e todos por um. Não um por todos, né? É todos por um objetivo, né? Qual a dor que está assim? O que é? É uma vida? É uma comunidade? É uma causa? Né? É uma família? Não sei. É aquela coisa, né? É assim, a gente pode usar a palavra utopia em cima do que você está falando, mas eu falo assim, ó, é utópico você conseguir salvar o mundo? Sim, é utópico. Sim. A gente não vai conseguir salvar o mundo. Mas se você consegue salvar uma vida, né? A palavra de Deus fala, né? Sim. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro, né? Então, se você conseguiu salvar uma vida, claro que é muito mais do que isso, que o que as organizações do terceiro setor conseguem fazer, né, Edgar? Sim, com certeza. Com certeza. Esse é o objetivo, né? É entrar nas famílias, na sociedade, né? A gente percebe que o mundo de hoje é muito opressivo, né? E a tendência é desagregar famílias, desagregar as estruturas estabelecidas. A gente percebe que tem uma preocupação muito grande de afastar as pessoas umas das outras. E o objetivo realmente é que a gente possa agregar a família, agregar as pessoas. Você vê, por exemplo, agora, Dia dos Namorados, agora virou o Dia do Amor, né? Já não existe mais o dia das mães, dia dos pais, porque tem criança que não tem pai. Evidentemente, a gente sabe que
que muitos deles são canalhas, se afastaram e tal, mas existe essa tendência de você tirar aquilo que foi estabelecido para uma revolução, para uma coisa totalmente diferente do que é um padrão natural, normal. O que deveria ser, né? O que deveria ser. Você sabe que já tem muita gente aqui no chat conosco, aqui eu tenho um montão de gente já aqui, ó. Adriana Meirelles mandando boa noite, a Dayana Marilim, o Felício Félix, o Gabriel Vita mandando boa noite, a Adriana Meirelles novamente aqui, parabéns pela live, Rica. Pode na rede, mandando um abraço aqui para nós. Legal. Quem mais aqui, ó? Eu, biólogo Diego, eu amo Rica. Você é meu lindo, maravilhoso. Que legal. Fábio Orgiz. Esse é um cara legal para você chamar. Vamos combinar, vamos falar de é o cara dos bichos. Quem mais aqui, ó? Gláucia Jacomini mandando boa noite, o biólogo, concordo, Fábio, o Ecoescola Guarulhos Sustentável, Rogério Ferrari, R7 Criações, Demacros Teixeira, Rogério Ferrari Zumba, Renato Santos, Antônio Carlos de Figueiredo, mandando boa noite aqui também. Um abraço, Antônio Carlos, sou seu fã, você sabe disso, né? Saudade dele. Quem mais aqui, ó? J. Davi falando aqui, ó. Boa noite, Ricardo, foi uma grande manifestação de amor de Deus na minha vida, uma história mais de improváveis aqui, ó. Célia Regina, boa noite. A Ivete Mota, quem mais? R7, Georgina, Georgia, tem um montão de gente. A gente vai acabar o programa só falando os nomes. Já eu falo o nome de todos aqui, tá? Eu queria contar uma historinha aqui, né, para dar uma descontraída sobre nós aqui. Você falou sobre o terceiro setor, né? Outro dia, outro dia há muito tempo, né? Estou falando de coisa de uns 10 anos ou mais aqui, virou para mim e falou assim, pô, Reinaldo, eu queria que você me desse uma ajuda aqui, eu estou montando um programa de TV, né? E eu vou falar sobre o terceiro setor e eu queria que você me desse algumas dicas, como é que a gente vai fazer. Eu falei, mano, tudo bem, vamos tomar um café e eu quero entender um pouco mais sobre, né, sobre o que você quer fazer em relação ao terceiro setor e tal. Falou assim, ó, veja bem, é assim, o meu pai, ele trabalha ele trabalha na portaria de prédios e tal, né? E tem a empresa que contrata eles, né? Ela contrata outros segmentos também, o pessoal de limpeza, o pessoal de portaria. Então eu falei assim, opa, peraí, então eu acho que você não está falando sobre o terceiro setor, né? Sim. Você está falando sobre terceirização. Mas isso foi só uma parte. Vamos lá, vamos voltar para o assunto sério da história aqui. Edgar, vamos lá, Edgar. Você lembra que eu te falei dos storytelling, né? Sim, então, storytelling é isso aí, é o que a gente vai contar. O Rica tem as histórias reais aqui, muito fortes. Sim. E eu queria saber de você. Vamos falar sobre o segmento que você atua neste momento. Você já foi auditor da Receita Federal, né? E você se aposentou há um tempo e agora você está tocando um escritório de advocacia que atua num segmento que é muito interessante, que fala sobre inventários, né? Sim. Vamos dar mais detalhes disso? Me conta desde o comecinho, me conta a sua história, como é que você começou, como é que você entrou como você atuou na Receita Federal e agora está nesse segmento. Bem, as pessoas gostam de ouvir histórias, por isso que eu gosto de contar histórias. Sabe por quê? O Rica e Edgar, só para vocês entenderem o porquê de eu fazer esse tipo de abordagem. Por quê? Porque as pessoas falam assim, poxa, eu acho que eu me enquadro nisso. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa aqui nesse microfone e nós três aqui hoje somos formadores de opinião. O que nós falarmos aqui, as pessoas vão ouvir de lá e vão falar assim, poxa, pode ser, hein? Eu posso me enquadrar. Isso, né? Às vezes a pessoa está sentada numa cadeira ali, assistindo ao nosso podcast, sem motivação nenhuma, para fazer qualquer coisa na vida. E às vezes a gente solta uma palavra aqui e fala assim, poxa, tem razão, eu posso me mexer. A gente pode virar a chave na mente dessa pessoa, dependendo do que a gente falar aqui. Por isso que eu gosto que as pessoas contem histórias, porque todo mundo tem ali uma historiazinha, né? Uma história, ou começou com dificuldade, ou já começou lá em cima, caiu, se levantou, né? Então eu gosto de fazer esse tipo de abordagem, Edgar. Tá bom. Eu comecei a minha vida buscando ser útil à sociedade e, claro, sempre a gente
para sustentar a família, né? E aí eu descobri esse mundo da área tributária e também da área fiscal. Isso me chamou muito a atenção. E eu comecei a estudar para isso, para ser um auditor da Receita. Eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, porque muitas pessoas, e eu buscava isso também, a segurança. E talvez você que esteja nos vendo, nos assistindo, é importante saber que nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, de arriscar a sua vida, a sua economia, a sua família, para começar alguma coisa, para empreender na vida, porque não é fácil esse tipo de trabalho. Então, o serviço público te dá essa segurança, essa estabilidade né? Que para muitas pessoas é fundamental. E isso me ajudou bastante lá no passado. Então, para mim, foi muito necessário. Então, eu comecei a estudar muito, fazer muitos concursos. E é importante que as pessoas saibam que há uma dificuldade muito grande para você entrar num concurso público. Você tem que estudar 4, 5 anos a fio, né, até que você realmente consiga aquilo que você deseja. Dedicação mesmo, né? Integral. E eu recém-casado, com 2 crianças pequenas em casa, e cansei de entrar em bibliotecas para estudar. Pegava minhas apostilas, ia para as bibliotecas para estudar, para poder me aprimorar meu conhecimento. E eu, com o tempo, eu fui selecionando aquilo que me interessava. Então eu comecei com concursos mais básicos, né, de nível médio, e depois eu fui indo para concursos de nível superior. E eu consegui, e uma coisa importante também, né, existe um pouco de fator sorte. Então, por exemplo, o primeiro concurso que eu fiz, eu tinha um amigo, e ele era auditor já há muitos anos. Ele falou: Edgar, olha, você tem que estudar muito para concurso público. Eu queria ser técnico, que era o nível de entrada, vamos dizer, e você vai fazer, procura um curso para estudar. E eu pensei, ele não me conhece, eu sou muito inteligente, porque tinha português, matemática e contabilidade. Eu falei, português nós já sabe, né? Matemática, 2 mais 2 é 4, beleza. Meu amigo, aí quando chegou na prova de matemática, eu não sabia como era aquilo, sabe? Aquelas questões complicadíssimas. Resumindo, de 20 questões, você tem 9. Fui reprovado. Aí meu amigo falou, Edgar, depois de uns dias ele me ligou, Edgar, você passou. Eu falei, não, eu não passei, porque eu vi o gabarito, eu acertei 9. Não, anularam uma questão e você ficou com a média 50. Eu falei, beleza, passei. 50% ali da prova. E eu escolhi, na época, trabalhar em Guarulhos, aqui no aeroporto. Com a mesma nota que eu passei aqui em Guarulhos, se eu tivesse optado em São Paulo, eu não passaria, não entraria, porque a nota era insuficiente para lá. Então, essas coisas da vida são muito interessantes. Você vê, tem gente que nem presta concurso porque fala assim, não é para mim. Sabe as crenças limitantes? Não é para mim, eu não posso, não é muita areia para o meu caminhãozinho, não tenho capacidade de estudar. Ou pensa que é indicação, né? Não, lá é só alguém que é carta marcada, você tem alguém para te indicar, para te ajudar. Não. Na verdade, você tem que se desafiar e superar esses obstáculos próprios de conhecimento. Um amigo uma vez falou para mim assim, não, é só fazer X. Você tem alternativa, é só fazer X. Tá bom. Então vai fazer X lá para você ver como é que é. Então realmente existe essa necessidade. E eu me tornei auditor, fiquei muito contente porque pude exercer essa profissão com muito orgulho. Quantos anos? 27 anos ao todo. Olha, que legal. 27 anos. E para quem não conhece, o que um auditor fiscal faz num aeroporto como esse? Ele tem vários setores, né? Um deles é a importação, e esse é um setor crítico, porque você vai olhar bagagens de passageiros, que é o setor mais conhecido, na verdade, né? A pessoa chega do exterior com uma mala, com algumas bagagens, e você vai analisar o que ela está trazendo, e tem que ser muito coerente nisso, porque às vezes você pega um casal novo, e eles estão eufóricos, aí eles vão lá e gastam mais do que deveriam, é natural, né? Está extasiado. Então, quando chega um fiscal, às vezes ele está com o manual debaixo do braço, recém-empossado, e ele vai aplicar a rigidez da lei. E ele vai querer exigir um imposto caríssimo, como eu já vi acontecer, e o casal fica sem condições de pagar, vai ficar retido aquele bem, no caso da época, uma filmadora, por exemplo, fica retido. O casal morava em Recife, e eles tiveram que vir para São Paulo para poder pagar o imposto. Um case real que aconteceu. Porque era o rigor da lei.
Então, o fiscal precisa ter essa maleabilidade de entender a situação, bom senso. Você pega uma família de 3 crianças, vai para a Disney, evidente que ele vai trazer 5, 6 malas, né? E tem setores de importação de carga, por exemplo. Então, aí existe um critério, aí você tem que ser bem rigoroso, ver se aquilo que está sendo trazido é o que está descrito na nota fiscal, no invoice. Então, você vai analisar a descrição, o material, se está na TEC, né, que é um manual, onde tudo que existe no mundo está classificado ali, se aquilo é de borracha, se é de plástico. Então, tudo aquilo tem uma classificação, tem uma alíquota. Se fosse hoje, você estava naqueles seriados, naquela série que inclusive, tem um amigo meu... Você assiste pra caramba. Inclusive, tem um amigo meu... Eu perdi na época, no começo dos celulares, eu perdi um celular, era um PT... 550, PT 550. Eu tive um desses. Só que era um sem fio e sem flip, porque o que tinha aqui era só o que tinha flip. Né? Eu tinha desse. E aí o que me trouxeram, e aí eu tive de deixar lá na... Pois é. Acho que era antes do ultralight. Porque era caríssimo. Era caríssimo, caro, né? Caramba. Então, são situações... E tem um amigo lá que ele aparece nesses episódios, porque ele é da exportação, onde eu fiquei um bom tempo também, ele aparece num episódio lá. E aí aparecem muitas drogas, né? Porque... agora a parte de droga é muito complicado. Eu admiro muito aqueles caras lá, porque é muita coisa, né? Aeroporto, um dos maiores do planeta. Sim, né? sim. O volume, isso, como você vai achar? É o cachorro que vai pegar o comportamento da pessoa, o tráfico, né? Com muito dinheiro, né? Que destrói tanta coisa, né? A droga hoje é responsável de destruição de muitas vidas, né? Então tem que ter. Tem que ser implacável mesmo, né? Aquelas mulas, o pessoal que engole aquele negócio lá, morre até. Né? Tem casos. Você sabe que eu e o Edgar, a gente teve um momento para falar sobre comunicação, né? E nós falamos sobre comunicação não verbal, né? Que é aquela que você... né, interpreta pelo corpo, né, ou você se interpreta ou interpreta outras pessoas pelo corpo, né? Então, uma pessoa que tem essa habilidade de olhar para você e falar assim, o teu olho está me dizendo que você tem alguma coisa errada aí na tua... Não é? Os caras têm de ter essa sensibilidade. Então, assim, olha a comunicação não verbal. Tremedeira, nervosismo, braço cruzado, dedos... Começa a olhar muito. Né? Eu acho que as mães fazem esse curso aí. Porque elas pegam a gente pela... né? Acho que tá mentindo. Acho que fizeram curso de auditor. Muito bom. E aí depois você entrou já nesse segmento que você está atuando agora, né? Que você fala sobre inventariança, né? Os inventários. Né? Tem um nome, não tem um nome? Como é que é o nome específico disso? Na verdade eu faço... Holding familiar. Né? Holding familiar. Que é um sistema de proteção de patrimônio da família. Muito bom. Porque eu me aposentei e como eu já tinha a OAB... eu entendi que realmente era muito importante alertar as famílias também, porque se gasta um dinheiro enorme com os inventários. Cerca de 14%, pelo menos, é gasto com inventários. Vamos fazer um cálculo real, Rica, só para você entender. 14%, vamos supor, eu tenho um patrimônio aqui de 10 milhões. Vamos contar imóveis, 1.400.000. Né? 1.400.000 que fica de... imposto. Imposto, advogado, juntando tudo, cartório, né? Juntando todas as despesas. Sim. É muita grana. É muita grana que vai para terceiros. E é um dinheiro que você vai precisar usar sem ter, né? Sim. Se você não fizer um planejamento. E é exatamente o que você faz, né? Você auxilia nesse planejamento para que as pessoas não tenham essa despesa toda, né? Não precise se desfazer, porque assim. O Rick, eu estava ouvindo um caso recentemente que foi mais ou menos assim, a pessoa tem um imóvel ali que custa R$1 milhão, tá? Esse imóvel é a herança do pai, e aí o pai e a mãe já não estão mais, e aí tem de fazer ali
o inventário, e eles não têm o dinheiro para pagar 140 mil reais. Que é um dinheirão. Não é? Sim, é muito dinheiro. O que eu vou fazer? Se você tem um imóvel de R$1 milhão, você não é rico. Sim. Tem um imóvel de R$1 milhão, hoje qualquer casinha aqui num bairro mais nobre aqui, ela vale isso. Vale isso, sim. Né? E você tem ali, se dispor de 140 mil reais em 2 meses, né? Você tem um prazo, né? Você tem um prazo de 60 dias. Depois disso há uma multa, né? Tá. Depois você vai pagando multa em cima disso. É muita coisa. Agora, se você não faz um planejamento, e com o planejamento a pessoa chega a gastar quanto, Edgar? Ela vai gastar... vai gastar de qualquer forma. Vai gastar, mas ela vai gastar muito menos, né? Então, depende muito do patrimônio que ela tem, depende do trabalho que se vai ter, porque às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter um imóvel que vale 10 milhões, então é um trabalho que nós temos. Ela pode ter 10 imóveis de 1 milhão, então eu vou ter 10 vezes... Na soma são 10 milhões ali. Então é o mesmo valor, mas eu vou ter 10 trabalhos de fazer a escritura, de levar ao cartório, de registrar aqueles imóveis, de fazer o contrato social, de registrar... E a pessoa, para poder conseguir levantar essa grana, vai ter de vender esses imóveis aí, esse toque de caixa, porque ninguém compra um imóvel de 1 milhão da noite pro dia. Você tem muito a situação de imóvel, mas você tem dinheiro, né? Tem espécie para você chegar e... você tem atividade. A gente vê acontecendo. Eu não sei como as relações, depois que aconteceu isso comigo, né, já tinha essa mentalidade. Mas a simplicidade, né, o simples é majestoso. Sim. Né, o eu te amo, o muito obrigado. A gente começa a dar valor, né? O valor, né? As pequenas coisas. Eu vi de um amigo, né, que se tornou um amigo, não dando spoiler, né, do nosso assunto, lá do Sul, o Léo. O Léo é um rapaz trabalhador, conseguiu lá a casa dele, enfim, um monte de coisa. E ele foi um dos últimos. Ele conseguiu salvar muita gente lá durante a enchente. Olha isso. E ele foi um dos últimos a sair da casa dele, no telhado. Ele falou, Ricardo, mas eu falei, Léo, mas por quê? Porque eu tinha muito apego. O apego material. Né? E realmente é uma vida que a gente tem, né? Toda a vida. E ele hoje mudou totalmente a concepção. Então, muitas vezes, né, acontece uma enchente na sua vida, um tsunami, um infarto, que for, para você valorizar o que é importante. Para poder te dar um chacoalhão. Eu não estou falando que você... Né, é importante... Gente, na boa, como eu sempre falo, né? Tanto o Ricardo, né, quanto o Olhar de Bia, nunca tivemos problema com dinheiro. Tivemos problema com a falta do dinheiro. Dinheiro é show de bola. Dinheiro é muito bom, muito bem, obrigado. Mas literalmente, né, não é tudo que vai fazer isso, sabe? Se você não tem um valor, uma verdade, um propósito maior que movimenta esse recurso, não tem nada. Essa água que veio lá, ela entrou na casa de milionário, ela entrou na casa de quem não tinha casa, ela entrou em lugares que eram do sem terra, né, do sem teto, né, e veio e deu uma lição para nós todos, né, e para uma geração muito grande que vai vir. Né? Qual é o propósito disso? Que enchente você está esperando na sua vida para você acordar de uma outra situação? Ver os né? valores a enchente naquele estado foi água mesmo. Mas pode chegar uma enchente na sua vida que seja um relacionamento terminado, seja uma doença, seja uma situação econômica, seja uma situação de um projeto de uma vida inteira que não foi para frente. Né? E aí é onde você toma um sacudão, né, um chacoalhão mesmo. E você começa a dar valor às pequenas coisas, né? Sim. Naquela manhã, como sempre falo, naquela manhã foi a última vez que eu abracei minhas filhas. Para te procurar e para falar assim, olha, eu quero fazer esse planejamento aí. Sim. Eu estou no telefone 11 98404 0114 e no Instagram é holding _familiar _EG. Então, repetindo, 11 98404 0114. Então, lembrar que a nossa vida é muito breve. Então, é importante você pensar na vida, você planejar isso para que você deixe para os seus filhos não só uma herança, mas um legado. Nem todos têm uma herança grande, mas legado é o seu caráter, aquilo que você é como pessoa, como família. Você transmitir isso para a sua família, para os seus filhos. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no Pod Café. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui e por tudo que nós falamos hoje aqui, tudo que nós comentamos.
mexeu com as nossas emoções aqui, certamente. Quero agradecer também a todos que participaram conosco aqui no chat. Por último aqui a Roberta Panizzi, que entrou aqui mandando um boa noite, a Alessandra Glass, Paulinha Trevassi dizendo que é preciso humanizar o atendimento próximo sem bandeira, é isso mesmo. Paulinho Trevazar, hein? Gente, Paulinho muito Trevazar. obrigado a todos que participaram conosco aqui. Eu quero dar um beijão para vocês e dizer que na próxima quarta-feira o Pod Café estará de volta. Eu aguardo vocês, a audiência de vocês. Um beijão. Tchau, tchau para vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Maravilhosos. Ó, presta atenção, hein? Você é maravilhoso. Obrigado. Você é maravilhosa mesmo. Abraço. Não é menos do que isso. Até mais. Tchau.